Momentos que estamos aprendendo muito com isso. Esses momentos que o irmão Teles referiu aqui, momentos da pandemia, momentos de distanciamento, momentos que mudou aí o roteiro, o estilo de vida, a forma das pessoas viverem, nos ensina muita coisa. Nos ensina também que devemos despedir das pessoas que nós amamos, como se fosse da melhor forma, mais intensa que nós podemos nos despedir, porque nós nunca sabemos qual a última vez que nós estamos vendo aquelas pessoas. Já se faz alguns anos que eu congrego na subsede, e quando eu cheguei aqui, já estava há alguns anos o pastor Rubens. Eu achei que congregaria muitos e muitos anos com o pastor Rubens. Eu não achei que ele ia embora tão cedo assim. E às vezes, quando eu cheguei aqui, eu viajava muito. E às vezes eu falava, pastor, ou comunicava ao secretário, o pastor Marilson, que eu precisava viajar, negócio. E ele sempre me abençoava. Você vai viajar e Deus vai te abençoar. E eu voltava e eu viajava, e o Senhor promovia grandes bênçãos. E eu não podia deixar de contar para o meu pastor. E quantas vezes eu ia ali na sua casa, e muitas vezes passava ali uma tarde toda com ele, conversando com ele. Glórias a Deus por isso, contando das bênçãos, ouvindo ele, conhecendo o seu passado, a história. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele se foi, mas eu dou graças a Deus por tê-lo conhecido. Louvado seja Deus. São nesses momentos que eu vi muitos amigos enterrar os seus pais. São nesses momentos que estamos vivendo que eu vi muitos amigos enterrar os seus avós. E eu também enterrei aqui muitos amigos, pessoas que nós queríamos que ficassem mais tempo conosco, mas eles se foram. Se nós olharmos a Terra, o planeta, se nós olharmos uma história mais contemporânea, a partir de 1900 para cá, nós vemos quantas guerras, quantas pessoas morreram, quantas catástrofes. 1914, guerra. Depois da guerra, vem lá pandemia, crise de 1929, vem Segunda Guerra Mundial, e morre mais gente, e vai morrendo gente. Mas um detalhe: essas guerras serviram para alguma coisa. Ninguém naquela época queria vir para o Brasil, mas quando teve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, algumas pessoas, fugindo das crises, dos momentos que a guerra com intensidade em seus países promoviam, vinham para o Brasil. Mas nos momentos que estão vivendo, não tem como fugir da Covid-19. Não tem como fugir. Algumas pessoas mesmo, você tem que fazer a sua parte. Se higieniza, usa sua máscara. Mas uma coisa eu posso dizer: ainda estamos perdendo essa guerra. Tem uma vacina? Tem, mas ainda estamos perdendo essa guerra. Porque ainda, meus amados irmãos, que nós estamos aqui dentro desse templo para dizermos e confessarmos e manifestarmos o nosso desejo de estarmos reunidos na presença de Deus, glorificando e exaltando o teu santo nome. Tem muita gente aí fora que não quer fazer isso. Tem muita gente aí fora que não está sentindo o desejo no coração de buscar a presença, a face do Senhor, de se arrepender pelos seus pecados, para que possa se cumprir o que está escrito, que quando o povo se arrepende dos seus pecados, quando o povo clama ao Senhor, o Senhor os sara. O Senhor faz vencer a guerra. O Senhor faz vencer a batalha. Eu gostaria de ler com os irmãos livro de 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. Louvado seja Deus. Diz assim:
Irmãos, ninguém está proibido de glorificar. Glorifica, exalta o nome do Senhor. Você está com vergonha de dar um glória a Deus gostoso aí? Dá um glória a Deus gostoso aí, alegra, atrai a presença do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Cultue com intensidade. Louvado seja Deus. Você que está na sua casa nos assistindo, abra também a sua Bíblia, cultue aí com intensidade. Alguns irmãos que nós estamos, às vezes a gente vê eles e o que acontece, irmão? Não está vindo? Não, eu estou em casa, eu estou comendo, estou me resguardando. Tudo bem, mas abra a sua Bíblia, atrai a presença do Senhor para dentro desse lar. Sintonize conosco em nome de Jesus. Diz assim: então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a esta hora, mais ou menos, dar-se-á a um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Somente até aí. Livro de 2 Reis aqui registra, meus irmãos, uns momentos de situação difícil. Deus colocou essa palavra no meu coração, porque aqui nós encontramos Israel com 3 tipos de crise. Israel com crise política. A divisão, ela pode gerar crise. Israel com crise sacerdotal e com crise espiritual. Uma crise leva a outra crise. Uma situação difícil abala a outra que está estruturada. E assim vai se caminhando de mal a pior. Como se não bastasse, nós sabemos e lemos a palavra de Deus que todas as vezes que o povo de Deus, o povo de Israel, fazia o que era mal diante dos olhos do Senhor, eles perdiam a batalha, eles sofriam as consequências. Nós estamos vivendo num mundo em que o amor tem se esfriado. Nós estamos vivendo num mundo aonde muitas pessoas estão se tornando individualistas. Você passa a semana inteira no trabalho, é uma disputa, é um individualismo. Quando muitas vezes você chega na igreja, às vezes você encontra algumas pessoas se comportando como se estivesse lá no trabalho, fazendo dessa forma também. Infelizmente, algumas pessoas ainda se comportam assim. A corrupção, a maldade, a injustiça, por aí tem se multiplicado. E esse vírus colocou toda a arrogância do homem, dobrou os homens, prostraram eles de joelho e mostraram que ele veio e não respeita a posição social, que ele veio e não respeita sobrenome, ele veio e não respeita a classe social. Só quem pode livrar é o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Ainda que tente mudar o DNA, não é a garantia do livramento. Então estava ali o povo de Israel em crise política, sacerdotal, espiritual, porém o povo ainda estava produzindo. Até que um grande rei chamado Ben-Hadad, um terrível conquistador, derramador de sangue, que havia conquistado vários povos derramando sangue, resolve cercar, partir para cima de Samaria. Esse Ben-Hadad, ele era um homem tão terrível que
quando eles venciam as batalhas, eles pegavam ali todos os valentes e colocavam os valentes e os decapitavam, tiravam a sua cabeça todos ao mesmo tempo, amarravam os crânios e colocavam na porta da cidade. Então, quando um povo ouvia falar: vem aí Ben-Hadad com o seu exército, as pessoas dos exércitos eram costumes tremer as pernas e ficarem com medo. Foi o que aconteceu com Samaria. Samaria estava produzindo, mas quando Ben-Hadad parte para cima para guerrear contra eles, eles entram para dentro da cidade, trancam as portas. No momento que eles trancam as portas, Ben-Hadad, que estava disposto ali a derramar sangue para conquistar aquela cidade, ele muda de estratégia. Sabe por quê, meus amados irmãos? A forma com que o inimigo tenta fazer você se desconectar e distanciar da presença do Senhor nunca é a mesma. Muitas vezes você fica achando que é algo A ou B que te distancia da presença do Senhor, mas é algo que você não está imaginando, não está enxergando. Está você distanciando da presença do Senhor. Não ora mais como deveria orar, não cultua mais como deveria cultuar, não louva mais como deveria louvar. Oh, meus amados irmãos, ainda que as portas das igrejas não estejam abertas para os cultos, faça a sua casa uma casa de oração. Louvado seja Deus, uma casa que atrai a presença de Deus. A Bíblia nos conta a história de que o rei Saul não conseguia dormir. O demônio ia lá e manifestava e não deixava, não respeitava a patente de Saul. Ele era rei, tinha condições para ter a melhor tenda, a melhor cama, mas ele não conseguia dormir. Sabe por quê, meus irmãos? O inimigo, ele não respeita a posição, ele não respeita seu salário, ele não respeita seu sobrenome, ele não respeita quem você é. Mas quando Davi entra dentro daquela tenda e começa a louvar com a harpa, o inimigo tem que partir em retirada. Então, nos momentos que estamos vivendo, o que não pode faltar na sua casa é a presença do Espírito Santo de Deus. Uma das maiores armas que o inimigo está usando é a arma psicológica. Quando Ben-Hadad muda a estratégia, vamos fechar a cidade, ele fecha a cidade. Uma vez que você fechou a cidade, ele cerca a cidade, ele demonstra para quem está lá dentro que ele tem um exército terrível, que ele tem um exército que domina, que se ele sair para fora eles vão morrer. O povo fica acuado lá dentro e o povo para de produzir. O povo começa só a consumir. Quando você para de produzir, você começa só a consumir, é questão de tempo para chegar à escassez. E se você parar de produzir e começar a só consumir, depois da escassez vem o desespero. E se você deixar de produzir e só ficar consumindo, é questão de tempo que vem a fragilidade. E se isso acontecer, você vira presa fácil para o adversário. E era isso que Ben-Hadad sabia. E era isso, é essa situação que nós vemos hoje. Trancados, sem poder produzir. Quantas vezes tivemos a oportunidade de podermos fazer lotar esses templos, hoje nós não podemos. Quem sabe, quando passar essa situação, a minha e a sua atitude vai mudar. Porque Deus está nos dando uma oportunidade. O que nos
nos livra da escassez não é o consumir, e sim o produzir. Mas isso eu estou falando do produzir, não só comercialmente, como produzir na casa do Senhor. Existem pessoas que só vivem de consumir, consumir, consumir. Existem pessoas que, ao invés de produzir e produzir na obra do Senhor, além de ela vir só consumir, ela não produz. Ela ainda critica quem produz, quem está produzindo. E nós não devemos fazer isso. Se nós fazemos isso, nós desagradamos, nós negligenciamos, e vai acontecer o que está acontecendo: escassez. E a escassez nos leva à destruição. Todas as vezes que você fala, mentaliza a palavra crise, você se aproxima mais da crise. Todas as vezes que você mentaliza a palavra Covid, você se aproxima mais da Covid. Então, enquanto o mundo diz crise Covid, a pessoa liga a televisão, é crise Covid, você sai na rua, é crise Covid, a igreja tem que ter outra língua. A igreja tem que dizer: é Cristo salva, Cristo cura, Cristo batiza, Cristo liberta, Cristo é o nosso Salvador. Chega da palavra crise e começa a dizer Cristo, 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 Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Quando o consumo é grande e não tem produção, vocês perceberam que as coisas começaram a subir de preço? Começou a ficar caro, né? Dinheiro guardado não é mais a estratégia agora é ter mercadoria. Dinheiro guardado é sinônimo de diminuição de poder, de força. Mercadoria estocada é sinônimo de poder, de força. Quando isso acontece? Quando? O cenário que estamos vivendo, isso começa a acontecer quando as pessoas param de produzir e começam a consumir. Então o consumo hoje está maior do que a produção, certo? Então o que acontece? Lá em Samaria, quando estava cercada, até quando o consumo é grande, até as coisas que não prestam passa a valer muito dinheiro. Esterco de pombo, meus irmãos, muita gente sabe que é veneno. Lá na cidade estava valendo esterco de pombo 10 quilos de prata. E até o que não presta ganha preço. Cabeça de jumento, o pastor está dizendo, estava mais caro que filé mignon de Angus ainda, né, pastor? Estava mais caro que filé de mignon de Angus. Desobediência resulta cercamento da cidade. Desobedeceu porque afastou, fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. O Senhor mostrou o poder para o rei, mas o rei não quis acreditar, ainda levantou um exército de rei contra o povo de Deus, contra Deus. Mas Deus levantou também profeta, que gerou também profeta. Elias gerou Eliseu e outros profetas também para combater os corruptos. Elias e Eliseu está nas nossas mãos. Enquanto o povo está dizendo, gritando essas palavras que eu não quero mais mencionar, os irmãos têm que ir para as redes sociais e dizer: Cristo, 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 aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o rei chamou o capitão, mas antes disso, nós falamos do pombo, falamos da cabeça do jumento, mas para chegar a praticar até o canibalismo, pastor. Até o canibalismo. O rei olhou, tinha duas mulheres brigando. O que está acontecendo? Olha o que ponto chegou a crise.
Não, nós fizemos uma negociação aqui que nós íamos comer o meu filho num dia, e no outro dia nós íamos comer o filho dessa senhora. E ontem nós cozemos o nosso filho, cozinhamos ele, comemos ele, e hoje, olha que ponto chegou. A gente tem que comer o filho dela e ela não quer deixar. O rei pegou, olhou, rasgou as suas vestes. Ele não sabia o que fazer. Ele tentou achar um culpado. É igual a mídia fica falando. A mídia quer pôr na cabeça do povo que o culpado é o presidente da república. O culpado é o presidente da república. Quem está fora da presença de Deus, essa é a covardia. Adão também fez isso, né? A culpa não é minha, não. A culpa é da mulher que me deste. Para de colocar a culpa dos seus erros, no seu fracasso, na vida dos outros. O erro é seu. Vem cá, capitão, vai lá e mata o profeta lá, porque a culpa é dele, que eu acho que nós cortar a cabeça dele, tá resolvido. Mas Deus não deixa não. Enquanto ele estava partindo para lá, aí nós lemos aqui o que aconteceu no capítulo 7, né? Deus dá o livramento. E Deus abre uma válvula de escape numa situação tão difícil como essa, meus irmãos. Através da vida de 4 leprosos. Lá no versículo 3, da sequência que nós lemos, 4 leprosos tomam uma atitude. E qual atitude eles tomaram? Se ficarmos aqui, iremos morrer, já estamos leprosos. Mas se nós partirmos e irmos ao arraial dos círios, nos deixar viver, então viveremos. Se nos matares, então morreremos. Nos momentos que estamos vivendo, amados irmãos, são momentos de temos que ter atitude. Atitude. Para quando uma pessoa questionar porque Deus está permitindo isso, você pode dizer: eu amo, eu adoro ao meu Deus e eu continuo servindo a Ele, porque Ele tem uma promessa na minha vida, porque Ele é meu único e suficiente Salvador. Eu vou continuar glorificando, eu vou continuar exaltando, eu vou continuar buscando a Tua presença, não importa o que aconteça. Do meu Jesus eu não largo, do meu Jesus eu não deixo, meu Jesus eu não me abandono, porque um dia a humanidade o abandonou, mas Ele sofreu e fez o que muitos líderes hoje não querem fazer, é se humilhar. Ele foi humilhado, Ele foi rejeitado, recebeu uma morte indigna, por amor a mim, por amor a você. Muitos líderes estão negligenciando e não se humilham na presença de Deus, e o seu povo sofre. E o povo sofre. Aleluia. Louvado seja Deus por estarmos aqui. E aí, meus irmãos, enquanto os leprosos começaram a marchar diante do acampamento, diz a história que Deus fez aquela simples marcha de 4 pessoas, 4 leprosos, parecer que era a marcha de um batalhão, parecia que era a marcha de um grande exército. E o rei, que havia juntado mais de 30 reis para cercar Samaria, pensou assim, falou: nossa, esse povo alugou os exércitos egípcios e eles estão partindo contra nós, vamos partir em retirada. E assim fizeram, e assim correram, e os leprosos chegaram no acampamento, e
o rei Ben-Hadad tinha o desejo de ficar com o ouro de Samaria, de ficar com a prata de Samaria, ficar com as montarias, com o exército de Samaria. Mas aí sabe o que aconteceu? Eles correram, fugiram com tanto medo e deixaram ali o ouro, deixaram ali a prata, deixaram ali o vinho, deixaram ali o alimento. Então o que eu quero dizer para você que veio aqui hoje buscar uma palavra de Deus para o seu coração, você que sintonizou aqui hoje, aqui no canal da Igreja Assembleia de Deus, da subsede, o que eu deixo para o seu coração? Se para uma geração perversa, se para uma geração que adorou outros deuses, se para uma geração que se corrompeu de um rei corrupto, Deus abriu uma válvula de escape. Eu quero dizer para você, continua agradecendo, continua glorificando, porque Deus está abrindo uma porta de saída para você e a sua família. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, Jesus é a porta. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar a garantia da salvação. É verdade que algumas pessoas que estão aqui, nós gostaríamos, elas não estão mais aqui, nós gostaríamos que estivessem aqui, não estão mais. Mas lá em João capítulo 14, versículo 6 está escrito, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso dá base ao apóstolo Paulo, lá na primeira carta que ele escreve à igreja de Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13, onde os gnósticos estavam dizendo, sem esperança, as pessoas tristes por causa das outras que já partiram. Ele escreve assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeceis como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que estão em Jesus dormem. Deus os tornará a trazer com Ele. Aqueles que amam a Cristo, que o confessam como o único suficiente Salvador, eles têm uma esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pedir para a igreja se colocar de pé. Louvado seja Deus. Irmã Zuleika, com a autorização do pastor, vem louvar um hino aqui. Nós estamos aqui, meus irmãos. Nós vamos finalizar esse culto adorando. Eu não sei, nem você não sabe quantos cultos ainda tem para cultuar. Se Jesus já volta logo. Glórias a Deus por todos os irmãos que estão aqui com liberdade. Às vezes as crianças perguntam: ô tio Maico, que dia que vai voltar às aulas? Os pais perguntam: que dia que vai voltar? E às vezes a gente sai até para, com autorização do nosso pastor, dar um treinamento para alguma igreja, e eles já marcam até o dia de voltar. Aí vem um decreto e não deixa eles voltar. Aí sabe o que é isso? Não acabou a esperança. Esse povo está de cabeça erguida. E quando o povo abrir a cidade de Samaria, Deus vai fazer o povo saquear o arraial do inimigo.
na porta e o povo passou por cima. Esses profetas do caos vai sair do seu pedestal e o nome de Jesus vai ser glorificado. Rasga seu coração agora na presença do Senhor. Ofereça essa primícia na primeira semana, primeiro dia da semana. Cortaram a árvore cheia de vida, cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém